Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula, nós vamos identificar as atividades, ou seja, criar nossa estrutura analítica de projeto. William, não sei criar uma estrutura analítica de projeto, quero que você me mostre, o primeiro passo, o que eu devo levar em consideração. Bom, uma referência muito bacana é esse sumário aqui de publicações da Caixa, Nós vamos utilizar ele para o planejamento e você já pode utilizar também para o orçamento, tá? Eu vou deixar o link dele aqui abaixo para você poder fazer o download, mas basicamente o que ele mostra? Ele mostra etapas da obra e subetapas da obra. Então, tudo isso aqui é a nossa EAP, Lógico que ele cria aqui uma sequência é, aleatória, Não tem assim muito uma definição. Você pode pegar serviços lá do final e colocar no início, não necessariamente tem que ser nessa ordem, Porém, é importante que você entenda que as subetapas são das etapas, ou seja, eu não posso colocar locação da obra em infraestrutura, porque isso é uma subetapa da minha etapa de serviços preliminares, tá? Então, serviços preliminares. O que você vai precisar desenvolver como serviços preliminares na sua casa, na sua edificação, para poder já dar início. Então, eu fiz aqui um levantamento só como base mesmo, tá? Pode ter mais serviços, menos serviços, mas esses aqui são os padrões que a gente vê mais aplicado aí na maioria dos projetos de edificações, que é, primeiro, a limpeza do terreno, a entrada provisória de energia, Porque até então a gente está partindo do pressuposto que o loteamento não tem nada nele, então precisa fazer a ligação provisória de energia, o kit cavalete, que é justamente para a parte hidráulica, a placa da obra, para poder mostrar quem está sendo o responsável técnico, o levantamento topográfico também, para poder desenvolver os projetos com base nessa topografia, nas condições existentes do local, e a locação convencional, ou seja, o gabarito daquela obra. Tá? Tudo isso eu estou levando em consideração como serviços preliminares. Partiu daí, a gente já tem o canteiro de obras. O que a gente vai fazer no canteiro de obras? Tem várias decisões, tá? Para cada um desses serviços, eu estou mostrando o que a gente precisa fazer, mas para cada um desses serviços, a gente vai definir o que vai ser utilizado, de fato para esse desenvolvimento, tá? Então vamos supor que, por exemplo, a execução do escritório de almoxarife. Beleza, eu sei que é para executar, mas vai ser de alvenaria, vai ser de madeira compensada, como que vai ser, Como que vai ser esse banheiro? Então, essa definição a gente ainda não fez, nós estamos aqui na parte conceitual ainda do nosso planejamento, tá? Execução do sanitário e vestiário, A gente ainda também não sabe como vai fazer, só sabe que vai ter essa necessidade. O tapume, eu coloquei aqui um asterisco porque eu não sei ainda, eu não decidi, Estou simulando a construção, então eu não decidi ainda se vai ser utilizado o tapume para poder fazer toda a parte de contenção ali daquele loteamento ou se vai ser através de muro, Se eu faço o muro, eu economizo. Por quê? Porque o tapume não substitui o muro. Lá na frente eu vou ter que fazer o muro também. E se eu faço o muro já de uma vez, eu retiro a necessidade de fazer o tapume, tá? Porém, o muro vai ter algumas restrições, por exemplo, que eu não vou poder abrir uma entrada, em qualquer lugar que eu quiser. Então, é uma decisão que você precisa tomar quanto planejador, tá? Então, a gente vai fazendo aqui a parte mais conceitual, colocando todos os serviços e com base nisso, mais para frente a gente vai tomando essas decisões. Nós temos também na parte de fundação, colocar qual fundação que vai ser, no caso a sapata, o baldrame, vai ser utilizado sapata e viga baldrame. Vai ter também a impermeabilização da viga baldrame? Não sei. Nas sapatas a gente vai ter a armação, a armadura. Mas qual a armadura que vai ser utilizada? Como? Vai precisar da espera do pilar, do concreto. Então, a armação é um serviço, o concreto é outro serviço,
Às vezes são feitos até por profissionais distintos. Por isso que eu abri ainda mais essa definição aqui de sapatas. A mesma coisa para baldrame. Vai ter armação, vai ter forma nessa baldrame. Ou seja, a nossa edificação ela vai ser acima do terreno, né? Vai ficar alocada acima do terreno ou ela vai ficar dentro do terreno. Se você não tiver forma, você economiza, né? Porque o próprio terreno, a própria terra, já vai fazer aí a forma para você local concreto. Se você necessitar de forma, vai ser um custo a mais. E a concretagem, de fato, também para a viga baldrame, tá? Impermeabilização também, que é necessário para poder fazer, para poder evitar, né, como que eu posso dizer, patologias futuras. Então, é necessário fazer essa impermeabilização. Aí tá, o esgoto pluvial, ele ainda entra nessa infraestrutura, o esgoto pluvial, porém não é ele completo, né? É somente aquela parte que vai ficar aterrada. Por quê? Porque como você está fazendo a fundação, é importante que você já coloque esses elementos, porque ali vai furar, né? Vai ser previsto os furos nas vigas baldrames e tudo mais. E para isso também a gente tem diversos outros serviços, como por exemplo, a abertura de valas, caixa de inspeção, caixa de gordura, ligações de tubulação, né? Fazer as ligações. Então, tudo isso aqui são serviços necessários para o esgoto e o sistema pluvial, ainda na parte de infraestrutura. A mesma coisa na parte de elétrica, né? Porque para trazer a fiação lá da rua para cá, vai ser necessário passar com a fiação por baixo, né? Na parte inferior ali do terreno. Então, é importante que tenha esse serviço de locação do eletroduto rígido, tá? Tudo isso na parte de infraestrutura. Na parte de superestrutura, nós dividimos aqui em térreo, segundo andar e cobertura, né? Cada um com as suas necessidades específicas. Dentro do térreo, a gente dividiu em pilar, alvenaria, contrapiso, o andaime, né, que vai ser necessário, vigas e laje, tá? Então, tudo isso vai ser na parte do térreo. A parte do segundo andar também vai ser bem semelhante, né? Com exceção aí do contrapiso, porque o contrapiso do segundo andar é a própria laje do térreo, tá? Então, aqui a gente não vai precisar desse serviço. Aí nós temos também a parte de cobertura. Na cobertura, a gente tem o barrilete, a platibanda, o madeiramento, o telhado, as calhas e rufos para poder complementar aí a superestrutura, tá? Então, as variações de cada um, a gente está falando aí de formas, o concreto, as vergas, né, contra vergas, a alvenaria, a distribuição da armadura, dos eletrodutos, pontos de iluminação e tudo mais. Tudo isso vocês vão ver com mais detalhe quando a gente tiver nessa parte lá do desenvolvimento do projeto, tá? Então, aqui, ó, tem todas as definições de como que vai ser feito cada serviço e lembrando que eu estou olhando para esse projeto, né, para poder criar essa EAP, o que que eu fiz? Eu olhei para esse projeto e criei uma história de como ele vai ser concebido, né? Então, se você olhar aqui, nós temos exatamente a sequência lógica dessa construção, tá? Caso você não saiba, eu recomendo duas coisas. A primeira é que você consulte um engenheiro, amigo seu, ou até mesmo um pedreiro, né? Então, você pode consultar uma pessoa que já tem essa expertise para mostrar para você quando entra o quê, quais são os processos, quais são as etapas, tá? A segunda é que você realmente assista vídeos, pesquise na internet, formas de fazer esse tipo de construção seguindo aí uma ordem cronológica, tá? Então, é importante que você saiba disso. Então, nós entramos na parte de instalações, onde tem as subdivisões também por pavimentos. Você não consegue desenvolver as instalações do segundo andar sem antes ter feito as do térreo. Então, a gente já traz lá todas aquelas instalações da infraestrutura e conecta no térreo as instalações elétricas, hidráulicas, de esgoto e pluvial. Nós também temos no segundo andar elétrica, esgoto
hidráulica e pluvial, só que no segundo andar tem também a parte de ar-condicionado, né, onde tem os splits, caixa de passagem e a drenagem do ar-condicionado. Na elétrica, a gente subdividiu também no quadro de distribuição, disjuntores, distribuição das fiações e os pontos elétricos, por se tratar de serviços, né, que demandam mais atividades. Então, por isso que a gente fez essa subdivisão aqui. A cobertura, a gente tem todas as tubulações, né, tendo em vista que a ventilação, limpeza, ladrão e ramais, porém isso aqui não são tarefas, tá? É só a tarefa de tubulações da caixa d'água mesmo, e tudo isso na parte de instalações do primeiro e segundo andar e cobertura, tá? Nós temos também os revestimentos da parede, também separados por cada pavimento, né? Onde a gente tem no térreo revestimento de gesso, porcelanato, rodapé, né? Os rodapés e a pintura, né? Tudo isso aqui vão ser revestimento. No revestimento de gesso, a gente tem o selante e tem a pintura, além, é claro, do gesso, né? No de porcelanato, nós temos, juntamente com ele, o chapisco e o emboço. No de pintura, nós temos o chapisco e o reboco, tá? Então, cada vez que for um tipo de revestimento, vai ser utilizado essas duas atividades aqui, tá? Ou melhor, as três atividades, né? Então, dessa forma funciona aí para o térreo e também funciona para o segundo andar, ok? Na cobertura, nós só vamos ter o revestimento de pintura, onde vai ter o reboco, né, o reboco e a tinta impermeabilizante. Na verdade, não era emboço, e sim chapisco. Chapisco, reboco e tinta impermeabilizante. Para quem não sabe qual que é a diferença de reboco para o emboço, é porque o emboço é uma massa grossa, né? Sem preocupar muito com o nivelamento e também com, como que eu posso dizer, o acabamento em si, né? O acabamento é mais grosseiro. Já o reboco não, o acabamento é mais fino, tá? Então, essa que é a diferença de um para o outro. E aí, para finalizar, nós temos na cobertura também o chapéu de muro, né? Que no nosso caso está sendo através de elementos metálicos. Aí tem a parte de esquadrias, onde tem instalações de portas e janelas, né? Que vão ser um único serviço cada um deles. Louças e metais, onde tem vasos, pias e acessórios de banheiro. Kits de instalações hidráulicas, registros e válvulas, forro de gesso, iluminação, móveis planejados, guarda-corpo, tudo isso está na parte de acabamento, tá? São praticamente as últimas tarefas a serem desenvolvidas. E nós temos também o paisagismo, onde tem lá para ser inserido, né, pingo de ouro, que é uma espécie de árvorezinha, né, de decoração, pedras de 50 por 50, que isso tudo foi pego no projeto, e a grama. Tudo isso vai compor o paisagismo de cada edificação. Serviços diversos que a gente tem ali, lixeira, calçada, a própria desmobilização, né, remover todos os itens da construção e, por último, a limpeza, tá? Então, tudo isso vai ser feito para cada uma das casas, tá? A gente separou dessa forma, por quê? Por conta das equipes, né? Enquanto a gente tem uma equipe sobressalente em uma casa, ela passa para outra e assim a gente vai fazendo essas, como é que eu posso dizer, essa hierarquia, né? Para não precisar de muitos profissionais em pouco tempo, para não dar aquela muvuca, mas também poder não deixar ninguém sem fazer nada, né? Então, por isso que a gente separou dessa forma, tá? Lembrando que isso é um tipo, né, de separação, é uma forma de planejar, nada disso aqui são, como que eu posso dizer, restrito, né? Você não tem que restringir a esse processo, você pode modificar isso aqui. É importante que você entenda que aqui a gente está contando uma história da edificação sendo feita, tá? Então, existe sim uma sequência de atividades, né, que precisa ser seguido, porque se você pegar, por exemplo, e fazer a limpeza antes de executar as outras coisas, aquela limpeza foi desnecessária, né?
Então, existe sim uma sequência, porém, esses elementos, esses serviços, eles podem conter ou não conter, e você também pode ter outros serviços também inseridos aqui, tá? Tendo entendido essa parte, nós podemos ir para a parte do Navisworks em si. Até lá!